Ele avisou. Deputado federal Ricardo Salles sempre sinalizou que a direita raiz estava sem representantes no pleito municipal em São Paulo. Para ele, Nunes e Marçal surfam na onda conservadora. Com o resultado do primeiro turno sacramentado e, antes disso, um cenário que insistia em um empate técnico triplo. Qual o recado das urnas, hein? Para responder essa e outras perguntas, a gente recebe, eu converso agora com o deputado federal Ricardo Salles. Bem-vindo, Salles. Faz tempo que a gente não divide uma tela juntos, né? Deixa eu ir mais para perto de você no telão. Tudo jóia? Bom começo de semana. Conta pra gente que avaliação você faz sobre esse primeiro turno, Salles. Tudo bem, Adriana? Prazer em te ver novamente. Não, de fato, São Paulo é uma cidade, eu estava acompanhando aqui as falas antes de entrar no ar. São Paulo é uma cidade diferente, realmente, né? Aqui, se nós olharmos o interior do estado de São Paulo, você vê que o interior é muito mais conservador e muito mais consistente na sua... E São Paulo oscila bastante. São Paulo oscila bastante. Tem voto aqui para todo tipo, né? Para todos os gostos. E é uma cidade com bastante densidade eleitoral, do volume, né, de voto. Então tudo aqui na cidade de São Paulo acaba sendo maximizado. Eu diria o seguinte, o Pablo Marçal, a quem eu acabei franqueando apoio pelo fato de que representava, tinha empunhado as bandeiras contra o sistema, contra o Centrão, enfim, que são coisas que eu reputo importantes, né? Ele teve a mesma votação dos outros dois candidatos. Se você pegar a quantidade de votos ali que concluiu a eleição, basicamente você tem daquele primeiro pelotão de candidatos, o Ricardo Nunes, o Guilherme Boulos e o Pablo Marçal tiveram a mesma votação. A diferença de votos do Nunes para o Marçal foi de menos de 100 mil votos. E a diferença do Boulos para o Marçal foi de cerca de 70 mil votos. Então, eu não lembro o número exato aqui, mas foi por aí. Portanto, a hora que a gente vê essa diferença de votos, você vê que estava tudo muito embolado e que o eleitor que votou no Pablo Marçal foi basicamente um eleitor que votou contra o sistema, contra o Centrão, contra o establishment, né? Querendo mudança. É necessariamente um voto diferente do voto que foi para o Ricardo Nunes? Não necessariamente. É um voto que estaria, eu diria que, no campo do centro-direita, mas com uma visão de que é preciso haver renovação no quadro político. Quando você olha a votação do Ricardo Nunes, de onde ela veio basicamente naquele mapa eleitoral? Veio da região sul da cidade, né, onde ele tem o seu berço político, onde o Milton Leite, que o apoia, tem o seu berço político, onde os vereadores, Goulart e outros, têm o seu berço político. Então, você tem um voto que sai dali muito consistente e tem outras regiões também que tiveram voto para ele. Então, é interessante olhar o perfil, efetivamente, daqueles que votaram para entender esse fenômeno de praticamente empate técnico, né, entre os três primeiros, Ricardo, Boulos e Pablo Marçal. Eu curto muito as análises do Salles. Deixa eu trazer o Bruno Musa também para a conversa. Sua pergunta, Musa, para o Ricardo Salles. Primeiro, Salles, deputado, boa tarde, tudo bem? Obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo. Bom, vamos lá. Eu acredito que a direita, a gente vem surgindo, temos mais pessoas surgindo do que a esquerda, né? Que ainda depende de uma figura que já está completamente antiquada, né? Então, meu ponto seria aqui o seguinte, já que você não pôde concorrer à prefeitura, e você tem, na minha opinião aqui, você é muito mais alinhado ao que nós pensamos, né? Digamos, uma direita raiz, para falar numa linguagem popular. Você não acha que você conseguiria entrar, seja para o Senado, ou pensar num executivo lá na frente? Não sei se esse seria o teu objetivo, mas algo mais importante, traria muito mais importância a sua estando lá do que na Prefeitura de São Paulo? Ou seria um passo para chegar e alçar voos maiores dentro dessa política? Musa, veja só, eu fui secretário aqui em São Paulo mais de uma vez antes de ser ministro do presidente Bolsonaro e antes de ser deputado federal. Então, eu sou de São Paulo, capital, conheço muito a cidade, os assuntos administrativos que permeiam o poder executivo são assuntos com os quais eu tenho muita familiaridade, seja pelas vezes que fui secretário no Estado ou
ministro. Então, essa bagagem do executivo, ela é muito importante. Eu vejo a cidade de São Paulo com uma necessidade muito grande de ter uma política semelhante àquela que o Rudolph Giuliani adotou em Nova York na época em que ele assumiu Nova York. Nova York era uma cidade que estava perigosa, suja, degradada, com diversos problemas de usuário de droga, de morador de rua, de assaltos de todo tipo. Quer dizer, claro que guardadas as devidas proporções, é o mesmo tipo de problema que, passados 20, 30 anos, acomete, 40 anos, acomete a cidade de São Paulo hoje. E eu tive a oportunidade lá atrás de conversar com o Rudolph Giuliani. Quando o Rudolph Giuliani implementou o programa do Tolerância Zero, ele fez isso começando justamente por dentro da administração pública em Nova York. Lá você tem uma polícia municipal que é muito atuante, você tem, não é possível você fazer uma analogia perfeita entre a administração de uma cidade como Nova York e a administração da cidade de São Paulo, por todas as suas características e pelo arcabouço legal e administrativo que é bastante distinto. Mas é possível você pegar o princípio, você pegar a filosofia que foi utilizada lá atrás em Nova York. Então, para responder a tua pergunta, eu achava o seguinte, que a cidade de São Paulo merecia ter uma candidatura de direita que abraçasse essa estratégia do tolerância zero, e dificilmente um candidato que não seja de direita raiz, como você colocou, tem o desprendimento, tem a vontade, tem a disposição em abraçar uma agenda como essa. Porque é uma agenda realmente que exige que você se posicione em relação à moralização da máquina pública, exige que você coloque lei e ordem nos munícipes, no comércio, no trânsito, enfim, uma série de regras, mas que sem elas a cidade vive esse caos que está aí. Você me perguntou se é realmente mais importante um papel de uma pessoa como eu, ou como pessoas como nós que estamos na direita, em ser prefeito ou ser, por exemplo, senador, que é o que eu tinha já anunciado depois de saber que não ia poder concorrer na cidade de São Paulo, ou eventualmente o governador, cargos de executivo de maneira em geral. Veja só, cada cargo tem a sua importância. Se por um lado, para a cidade de São Paulo, é fundamental você ter um prefeito que abrace, na minha visão, como eu disse, essa estratégia do tolerância zero, também o Senado, na medida em que faz o monitoramento das questões com o judiciário, relações exteriores, também é muito importante. O governo de Estado, então, nem se fala, sobretudo, nos assuntos que são ligados à segurança pública, habitação, transporte, etc. Então, assim, cada cargo tem a sua importância. Eu acho que não é a questão de um ser mais importante que o outro. É que o papel que você desempenha, ele te exige coisas em um que não te exige no outro.